Boa noite, irmãos. Deus vos abençoe. Mais uma vez estamos reunidos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja sempre louvado. A palavra nos diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali estaremos. E graças a Deus estão mais do que 2 hoje. Eu gostaria de falar com os irmãos hoje sobre o Salmo número 15. Mas antes vamos orar então. Santo Deus, Pai eterno, te agradecemos pelo dia de hoje. Te pedimos, Senhor, que essas palavras calem nosso coração e façam morada em nossos corações para que possamos produzir frutos e frutos dignos da Tua palavra. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então gostaria que os irmãos, se possível, abrisse no Salmo número 15, que diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que jura com dano seu e contudo não muda, aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Eu sempre olhava esse salmo, e meditava sobre o que isso representa nas nossas vidas diárias. Porque quando a gente estuda a palavra, a gente tem que estar sempre focado em uma coisa. Essa palavra tem que fazer morada no teu coração e ela tem que produzir. A toda palavra que você recebe, você não deve guardar, mas essa palavra tem que frutificar. E como é que frutifica? A palavra frutifica na vida de cada um segundo o quê? Os seus frutos, segundo as suas atitudes, segundo as suas no labutar de cada dia, como se porta o seu comportamento, O verdadeiro cidadão dos céus, então Davi, um dos principais autores dos salmos, talvez seja o principal, sempre expressou o que sentia no mais íntimo do seu ser, ora em lutas, tristeza e também nas vitórias. Neste salmo, ele se empenha em refletir quem teria lugar no santo lugar de Deus, que reservou para os seus filhos. Então, Davi toda a vida foi preocupado, não só com a vida cotidiana, mas com o futuro, com a sua vida após a morte. Em primeiro lugar, o salmista pergunta ao Senhor: quem habitará no teu tabernáculo? No tabernáculo de Deus, quer dizer, aonde o Senhor está programando para os seus filhos. Quem estará no centro da casa de Deus? Quem fará morada junto àqueles que buscaram e andaram com o Senhor? Aqueles que abriram o seu coração à graça salvadora dada por Deus. E através do quê? Dos seus mandamentos. Então aqui Davi fica preocupado e faz esse questionamento: como e quem vai habitar nesse lugar, no santo monte de Deus, na casa de Deus, no tabernáculo que Deus tem preparado? Aqui o salmista refere-se a quem estará elevado pelo Senhor. Quem é que Deus vai trazer, para junto dele, ao lugar onde ele tem preparado para os seus filhos, lugar onde estarão salvos das flechas malignas,
livre das paixões carnais, das armadilhas do dia a dia e das nossas próprias tendências. Porque o maior inimigo nosso somos nós mesmos, devido à nossa tendência para o mal. Mas temos um escudo, um Salvador, que nos livra disso. Então o Senhor responde ao salmista, o Davi, rei Davi. E Davi nos deixa registrado. Deus responde a ele. Então, a partir daquele momento, ele começa a receber as instruções nesse salmo. Quem estaria e quem seria os moradores do santo monte de Deus, do tabernáculo de Deus? Então ele fala no primeiro versículo, né? No segundo versículo, aquele que anda sinceramente, aquele que anda sinceramente, aquele que anda sinceramente. E o que é andar em sinceridade? É toda pessoa que reconhece as suas fraquezas, porém entrega-as a fazer o que a palavra lhe ensina. E quando erra, não se esconde atrás de nada, do orgulho, dos disfarces, das meia-culpa, nunca atribuindo ao meio em que vive ou que trabalha, para justificar-se. Então, andar sinceramente, em sinceridade, é não ficar achando que é o bom, mas ter um coração de humildade, que quando se erra, quando se entra em dificuldades, pede socorro, né? E nunca passar as responsabilidades para os outros. A pessoa sincera, quando erra, admite o erro. Davi, toda vez que ele errava, toda vez que ele entrava em dificuldades, a primeira coisa que ele falava era: pequei contra o Senhor e contra o próximo, quando assim ocorria, né? Muitas situações, Davi se entrou em dificuldades, armaram-lhe ciladas, mas sempre ele admitia a sua responsabilidade em toda e qualquer situação. Pratica a justiça. No seguinte, né? Quem é que pratica a justiça? Nós não praticamos a justiça. Nós só somos praticantes da justiça quando temos Cristo no coração. Aí a gente passa a praticar a justiça, mas não por nós, mas por Cristo e pela sua palavra. É aquele que não retém, essa é uma observação minha, não retém aquilo que é o direito dos outros, principalmente, por exemplo, pessoas que têm empregados, pessoas que têm alguém a seu coisa, às vezes retém o salário daquele que ajuda, às vezes alguns, por meros trabalhos, fica negaciando, como diz a palavra comum, o salário dos outros. Não se deve fazer isso. O cidadão do céu deve ser correto, que não atribui falsidade e seus erros aos outros. Quando comete uma falsidade, não passa para os outros. E que não faz pré-julgamentos sem conhecer a situação. Então, isso é justiça. Você ser correto naquilo que você tem na mão. Nada você deve fazer em prejuízo do próximo. Que não faz pré-julgamentos. Às vezes a gente faz pré-julgamentos sem ao menos conhecer a situação, conhecer a pessoa, conhecer a personalidade, o que levou a tal atitude. A situação vai ser atribuindo já uma condenação. Antes de você conhecer, você já condena. Então, uma vez, numa viagem, conversando com um irmão, ele falou assim: olha, eu aprendi, nunca se deve julgar aquilo que você não conhece. Então, o Salmo de Davi é isso, justiça, nunca julgar aquilo que você não conhece.
A palavra, o Salmo de Davi é muito bonito, né? Você lê e tal, né? Quem morará no Santo Monte, no tabernáculo, mas nós precisamos aplicar esse Salmo na nossa vida, porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Isso Deus o considerou. Em terceiro, aquele que fala a verdade no seu coração. O que é falar a verdade no seu coração? Irmãos, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, falar a verdade é preciso encher o coração com boas coisas. Principalmente, devemos encher o nosso coração com o quê? Com a palavra de Deus. E daí, o seu coração, a sua mente, vai transmitir coisas verdades, ela vai processar a verdade. Nós alimentamos, é como um computador. Se você alimenta um computador com boas coisas, você terá boas coisas. Se você alimenta o computador só com coisas erradas, com coisas ruins, ele vai te fornecer, naquele programa dele, uma coisa ruim. A tua mente também é assim. E o teu coração, que é o íntimo da tua alma, do teu espírito, ele vai ser alimentado. Se você alimentar com a palavra de Deus, ela sempre florará. Cada vez que você for falar alguma coisa, proferir alguma coisa, será com coisas boas. Nós precisamos ver no próximo as coisas boas e não as coisas ruins. Quando a gente ver um erro no próximo, falará de acordo com o amor que Deus te deu. Se você estiver com o quê? Com o coração cheio de amor. O que a pessoa deverá fazer? Andar conforme os preceitos de Deus e ter uma boa vida? Isso é uma prerrogativa de você ensinar, de você transmitir. Mas para que você transmita bons ensinamentos, bons conselhos, boa exortação, você tem que estar com o coração cheio disso. Se você não estiver com o coração cheio de coisas boas, você não vai transmitir coisas boas. Você não vai dar bom conselho. Aquele que não difama com a língua, no versículo 3. Aquele que não difama com a sua língua. Difamar quer dizer o quê, meus irmãos? Isso aqui é muito usado no meio político e às vezes no meio empresarial, no trabalho. É desconstruir a imagem da pessoa, arruinar a fama da pessoa, né? Arruinar as suas características, atribuir ao próximo ações, comportamentos e até insinuações péssimas. É arrasar com o caráter e a personalidade das pessoas. Muitas vezes, num lugar onde você está, alguém está assim, olha, aquela pessoa lá, aquilo lá é assim, 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 assado. Você já está o quê? Desconstruindo, está difamando com a língua, está deixando a pessoa para baixo. No meio político a gente vê muito disso. Levanta-se um candidato, o outro vai o quê? Desqualificar. Nunca vai falar bem dele, só desqualificação. Numa empresa, às vezes um chefe está para promover alguém e ele comenta aqueles que são contrários, mas ele tem esse defeito, ele tem aquele defeito, ele tem isso, tem aquilo. Por quê? Para desconstruir. Então é difamar a pessoa com a sua própria língua. Agora a língua é o quê? Um órgão sujeito a onde? A nossa mente, a nossa coisa. Se a nossa mente está mal, a língua vai falar mal. Nem fazer mal ao próximo. Como não fazer mal ao próximo? Aqui a advertência é para que cuidemos de não armar ciladas que derrubem o irmão ou a qualquer pessoa, com astúcias, mentiras, que levam as pessoas a ruínas, às vezes financeira, às vezes profissional e até moral.
em todo e qualquer ambiente que se viva. Então, nós tivemos, no ano passado, aí, uma situação muito difícil. E o que se pretendia só era o quê? Desconstruir a imagem da pessoa. Só falar coisas fúteis que não levavam a nada, para o quê? Para prejudicar. E o intuito era o quê? Prejudicar. E isso, irmãos, a gente vê em todo lugar. Não nos iludamos, porque toda a parte financeira, profissional, moral, em todos os ambientes, aonde você estiver, você tem que estar sempre atento a isso, para você não fazer isso e para quem estiver fazendo, você se resguardar. Não aceita nenhum opróbrio contra o próximo. Ainda no verso 3, né? O que é opróbrio? Até eu fui procurar essa palavra no dicionário, no celular, né, que é mais rápido. É a característica de que humilia, que faz uma degradação da pessoa, humilha, degrada, é uma coisa baixa, indigno, é infame, é sortidez, torpeza, afronta ou injúria, ofensa, enfrentamento, agravo, desacato, desconsideração, insulto e ultraje. Esse Salmo 15 nós devíamos ter visto há uns tempos atrás aí, e ter levado em consideração os tempos atrás. Nós precisamos, essa palavra, opróbrio, muita gente lê o Salmo 15 rápido, opróbrio, opróbrio. Mas o que é essa palavra no nosso dia a dia? São as pessoas que querem humilhar os outros, querem degradar os outros, querem tornar indigno a pessoa, infamar, né? Sordidez, aquela pessoa sórdida, né? Que sabe desconstruir os outros, sabe cutucar. Desacato, desconsideração. Às vezes a gente desconsidera o irmão, deixa para lá, né? Desconsideração. Então, esses sinônimos, irmão, que já definem muito bem aquilo que devemos observar quando alguém vier fofocar de alguém para nós. Quando alguém vier falar com a gente, você já analisar se ela está praticando o opróbrio. Que daí você já lembra. É infamar as pessoas, tirar a fama, desacatar, desconsiderar, né? Então, essas pessoas a gente tem que observar, devemos estar sempre vigilante nessas conversas e observações que fazemos, tanto quando vem como nós emitimos. Depois, o salmista fala ainda sobre a cujos olhos, quer dizer, os olhos do morador dos céus, do cidadão dos céus, o réprobo é desprezado. Quem é o réprobo que nós devemos desprezar? Réprobo significa aquela pessoa malvada, pessoa detestada, infame, perverso, aquele que é banido da sociedade devido aos seus péssimos comportamentos. Então, minha avó, que era mãe do meu pai, ela, umas vezes eu via, esse camarada é infame. Então, às vezes, naquele tempo era criança, nem sabia o que era a palavra infame, né? Quer dizer, uma pessoa que tira a fama dos outros, que procura prejudicar, pessoas perversas, e até muitas vezes são banidas da sociedade. E os cidadãos dos céus é o que nós queremos ser. Eu quero ser um cidadão do céu. Por isso, entreguei a minha vida a Jesus Cristo e por Ele espero. Então, o que nós devemos fazer? Devemos nos resguardar dessas pessoas, devido a quê? Às suas atitudes.
não se reprova a pessoa, mas as atitudes. E através do amor de Cristo, orar por elas para que elas mudem. Mas, se não mudarem, nós devemos nos afastar. Se uma pessoa é com todas as características, meus irmãos, nós não devemos andar junto. Por quê? Só anda junto quem concorda, né? Honrar os que temem a Deus. Honrar a quem teme ao Senhor. Hoje em dia, nós estamos vivendo uma situação em que se honra mais os errados, a bandidagem, do que as pessoas de bem. Você honrar uma pessoa não é você ficar bajulando, mas é respeitar, é dar o devido lugar à pessoa de bem. Hoje, respeita-se mais, uma palavra que a Bíblia usa muito, os iníquos. Quem são os iníquos? Aqueles que não querem nada com Deus, né? Do que os que preservam pelo bem. E aquele que jura com dano seu, né? A continuação do verso 4. Que jura com dano seu, mesmo sendo prejudicado, mesmo tendo prejuízo, a situação financeira, moral, em todo e qualquer, sendo prejudicada, a pessoa não muda, mantém a palavra. Hoje é muito difícil você ver as pessoas manterem a palavra no mundo aí fora. Aquele que é lavado pelo sangue de Cristo, salvo, ele não tem esse hábito. Poderá até cair, mas deve se retratar e voltar tudo. Muitas vezes a gente é acuado em um canto, certo? E às vezes nos é difícil manter a palavra, mas cidadão do céu, lavado pelo sangue de Cristo, deve manter a sua palavra. Isso significa que quando formos questionados sobre uma situação que o nosso posicionamento pode nos prejudicar ou nos favorecer, mas mesmo com prejuízo não mudamos, não nos deixemos levar pelo lucro ou satisfação de nos livrar dos infortúnios. Um exemplo, no trabalho, a sua posição quanto à onda na escola, no trabalho, no dia a dia, no bairro, todo mundo está indo assim. E você tem que manter o quê? A tua postura. Você não deve ser iguais aos outros só porque os outros estão seguindo uma onda, né? Devemos defender o direito. Façamos o que é correto e não aquilo que é de agrado da maioria. Até tem uma historiazinha, engraçada até por sinal, né? O menino foi servir o exército, chegou lá, dali 2 dias, toda a companhia dele estava tirando, como diz, bullying dele, vamos dizer hoje, né? E caçoando isso, porque ele era crente, que era isso, que era aquilo. Aí ele, à noite, foi se arrumar o quarto e deitou perto de um outro, né, que já era mais velho no quartel. Aí o mais velho do quartel falou assim: mas você, irmãozinho, você é de azar, hein? Por quê? Eu sou crente faz 2 anos que estou aqui, ninguém sabe. Então, o que esse mais velho estava fazendo? Estava indo de acordo com a onda. O que os outros fazem, o que os outros fazem. E esse que chegou novo, manteve o quê? Manteve a palavra. Um testemunho em juízo, irmãos, pode prejudicar ou favorecer alguém. Mas mesmo assim devemos manter a verdade. Eu já tive que depor em causas trabalhistas para acho que 2 pessoas. Irmãos, é complicado. Por quê? Não sei se vocês já tiveram oportunidade. Toda vez que você chega lá, o advogado
do que você está do lado dele, ele quer que você fale as coisas que ele quer. Aí eu tive que falar, olha, meu amigo, eu vou falar isso aqui, mas que não fuja da verdade. Mas, olha, irmãos, é difícil. Graças a Deus, eu mantive a minha palavra, não as perguntas que me foram feitas, acho que Deus encaminhou, sabe, as perguntas que não me puseram em dificuldade. Pude responder tranquilamente e, graças a Deus, foi bem encaminhado. A gente nunca pode mudar a posição. É difícil, claro que não é nada fácil, mas às vezes para a gente se ver livre de uma situação, é fácil você dar uma escapada. Porque mentiras, irmãos, não existe mentira saudável. Não existe. E não existe essa questão aí de mentira construtiva. Isso não existe. Mentira é mentira e acabou. Não existe esse negócio de mentira construtiva, que você mente para ajudar. Isso não existe. A mentira sempre vai trazer consequências maléficas. Mais cedo ou mais tarde, tudo que o homem planta, colhe. E tudo que é feito debaixo do sol, um dia será revelado. O que importa, irmãos, é a verdade em todas as situações. É difícil, não é fácil. No verso 5, esse verso aqui que eu gostava de ler para os meus colegas, que sempre de vez em quando eu brincava com eles. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente, quem faz isso nunca será abalado. Questão do dinheiro, irmãos. Isso aqui, no mundão aí fora, misericórdia. Pessoas que em qualquer situação procuram tirar proveito da dificuldade do próximo. Aqui, nem levamos em consideração os agiotas. Vocês sabem o que é um agiota. Emprestou dinheiro deles, você vai penar. E nós sabemos quão maléficos são. Extorcem a todos, vivem procurando pessoas em situação precária para quê? Para afundarem mais. Você cair na mão de um agiota, você nunca mais vai sair. Tão fácil, né? Pode até sair com a graça de Deus, mas é difícil. Mas aqui também, irmãos, nós classificamos pessoas que em suas transações comerciais tiram o máximo de proveito financeiro do necessitado. Exemplo, uma pessoa em dificuldade vem e lhe oferece um bem, uma casa, um veículo, um instrumento musical, um relógio, qualquer coisa, né? Um computador, um celular, para acertar a situação de dificuldade dele, dívida, alguma coisa. E lhe oferece por um preço bem abaixo do real. E daí fica naquela situação, mas é um bom negócio, vou tirar proveito, vou levar vantagem. Mas isso é o quê? É errado. A gente nunca deve tirar proveito da situação de ninguém para poder levar vantagem. Às vezes, por alguma coisinha irrisória, você perde uma grande amizade, ou perde diante de Deus a sua comunhão. Aproveitam-se da dificuldade dos outros e recebem o quê? Um lucrozinho, uma peitazinha, né? Isso acontece, irmãos, no mundão aí, diariamente. Devemos evitar isso veementemente. Lá no Provérbios 20, 14, se vocês quiserem dar uma olhada, Provérbios 20 e 14. Então se veja, se isso aqui foi escrito há 4.000 anos atrás, e ainda hoje você pode escutar a mesma coisa. Nada vale, dirá o comprador, mas indo-se, então se gabará. Você que já for vender um carro numa concessionária ou num estacionamento aí, quando se encosta o carro lá, eles olham
O carro tintim por tintim. Defeito aqui, defeito ali, defeito cá, isso, aquilo. Deixa o teu carro lá embaixo. Vai vender uma casa, até o sol aqui bate de mais ou não bate de menos. Acham todos os defeitos. Se manda o teu parente comprar o teu carro lá, veja a diferença que vai ser. O carro é bom, o carro é isso, o carro é melhor, o carro é isso, o carro é aquilo, a casa é boa, a atitude, o sol, é tudo legal. Então, isso, irmãos, foi escrito, foi inspirado para o Provérbios, a maior parte foi escrito por Salomão, há mais de 3.000 anos atrás. E é hoje o que acontece? A mesma coisa. Então, o espírito do homem comum, o homem sem Cristo, não mudou em nada. O comprador desmerece, desqualifica o bem do outro, e depois de fechado o negócio, ó, sai gabando. Ah, fez um ótimo negócio. Ele não fez um ótimo negócio, ele enganou o outro. E isso é pecado. Sempre disse aos meus colegas de trabalho que o Salmo 15 era para a exortação do quem? Dos banqueiros e dos bancários. Por quê? Se vai num banco, o funcionário está ali para dar lucro para quem? O patrão, para o banqueiro. Então, tanto o banqueiro quanto o bancário, o banqueiro é o dono do banco e o bancário, o funcionário, estão sempre com a atitude de levar lucro. E isso perante Deus não é correto. Irmãos, só concluindo, para não demorar muito, Davi, em seus salmos, sempre expressou os sentimentos mais profundos de sua alma. E ele era um homem que saiu do campo e foi para o trono, né? Durante a trajetória de sua vida, o rei Davi passou por inúmeras provações, fracasso, desilusões, pecados seus, pecado da sua família, e grandes lutos pelas perdas de filhos, perda de amigos. Em toda a jornada da vida dele teve esse problema. Luto por filhos, luto por amigos e companheiros de guerra, né? Mas toda vez que ele era confrontado por um pecado ou por uma atitude errada, ele se via caído no chão, arrependia-se, humilhava-se com o rosto em terra. Naquele tempo tinha esse costume, né? A pessoa se prostrava com o rosto em terra e clamava imediatamente pelo perdão de Deus. Assumia os seus erros, nunca transferia as suas responsabilidades dos pecados que cometera a ninguém. Isso é uma atitude que nós devemos. No teu trabalho, na tua escola, na sociedade, você cometeu um erro, admita e fale com o teu patrão, com o teu superior. Olha, eu fiz isso e isso está errado. O que eu faço para acertar? A atitude dele já é outra. A atitude é totalmente diferente. Por quê? Ele vê que você está arrependido, você está a fim de acertar. E Davi sempre rogava ao Senhor pelo perdão. Hoje, irmãos, devido à nefasta convivência com erros e pecados, todos nós tendemos, isso aqui é do ser humano, a responsabilizar o próximo pelos nossos erros, pelos nossos pecados, pelos nossos fracassos. E quanto mais próximo tiver o próximo, mais rápido a gente quer transferir. Mas isso não é correto. É um desatino. É muito fácil transferir nossa responsabilidade quando o correto é assumir os nossos erros e pecados, nos arrepender, pedir perdão. Irmãos, pedir perdão não é fácil. Não é fácil. Mas isso é o que o Senhor se agrada. Um coração sincero, arrependido e suplicante do perdão. Afinal, o Senhor Jesus Cristo assumiu a nossa culpa diante de Deus, para que possamos novamente ter o título de cidadão dos céus. Nós temos essa tendência má de errar, de transferir coisas, mas
nós temos que correr para quem? Para o nosso Senhor, que Ele já assumiu nossos pecados, nos perdoou, mas nós não podemos estar repetidamente voltando a esses desatinos. Lembremos-nos, irmãos, essa aqui é uma frase que eu gosto: a Deus e ao espelho ninguém engana. A gente gosta sempre de transferir o nosso fracasso para os outros. Por exemplo, quando o teu time perde, você diz, pô, o time deles era bom. Não, o teu time não teve capacidade de ganhar. O teu candidato perdeu. Perdeu por quê? Porque ele não teve a capacidade de ser melhor do que o outro. Agora, no mundo, quando você quer ganhar, você desqualifica o cidadão. O quanto deveria ser o quê? Você mostrar o que você é para que vejam as suas qualidades. Que Deus nos abençoe, irmãos. É um salmo, assim até aparentemente tranquilo para você ler. Mas quando a gente começa a analisar para aplicar aos nossos dias, você vê que não é bem light. Davi, ele era um homem, quando se via em pecado, punha o rosto no chão, clamava a Deus, clamava ao Senhor. E é o que nós devemos fazer. Quando erramos, devemos pedir ao Senhor Jesus, que já nos perdoou, mas que nos lave com seu sangue para livrarmos desse pecado e novamente, que a nossa mente tenha novamente a alegria do relacionamento com Cristo e com Deus. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, entregamos essa palavra, Senhor, e te pedimos, Senhor, que seja eficaz no nosso coração, que possamos guardar a Tua palavra. Perdoa nossas falhas, nossos erros, Senhor, e aquilo que não conseguimos transmitir corretamente. Que a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito possa mover em meu coração, em nossos corações, para que possamos mudar dia a dia para melhor, para que possamos verdadeiramente dar testemunho de um verdadeiro cidadão do céu, que é isso que o Senhor está preparando para todos nós. Em nome de Jesus, amém, Senhor.